Olá, meu amigo profissional da saúde, você que é médico, dentista, fisioterapeuta, profissional da saúde de modo geral, que tem consultório, clínica e que está vivendo um momento de grande incerteza, né? Eu tenho recebido muitos contatos, gente perguntando, gente aflita com relação a algum tipo de orientação ou me perguntando o que fazer com relação ao consultório. Devo fechar, não devo fechar? O que está acontecendo? O que as pessoas estão fazendo? Ou me contando dramas que têm acontecido, por exemplo, com um grupo de pacientes que desapareceu do consultório de repente, não tem ido mais agora, movimento caindo, outros com uma situação contrária, meio bizarro, né? Então, eu fiz uma pesquisa com relação a esse assunto. Ontem, a data de ontem, 16 de março de 2020, durante o dia, então, eu disparei isso para várias pessoas do Brasil inteiro. Eu recebi contatos do Brasil inteiro com relação a isso para ajudar a entender o que estava acontecendo e já vou falar sobre esse assunto. Mas eu quero dizer que nosso momento é muito específico, sui generis, né? Por quê? Porque a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, o que está afetando então de um modo forte alguns países mais do que outros ainda, porque estão ou mais preparados ou pelo perfil da sua população, enfim, diversos motivos, mas que está afetando em maior ou menor grau o mundo inteiro. E como não era de se estranhar, né, chegou para a gente aqui no Brasil também, e junto com isso chega medo, chega pânico, chega incertezas. Também estamos saindo, mas será agora, não sei mais, mas estávamos saindo de uma crise financeira que veio arrastado ali 2015, 16, 17, 18, começa a dar pequenos sinais. O ano passado melhorou um pouquinho, esse ano tinha tudo para crescermos finalmente, voltar, só que agora a economia inteira baixa, as bolsas despencam e o dólar vai lá para a estratosfera. E o motivo disso é um problema internacional, que tem a ver com essa pandemia, mas também tem a ver com a briga dos grandes produtores de petróleo no mundo aí, e também com a briga dos Estados Unidos e China com relação a uma guerra comercial muito forte. Não sei se você está acompanhando. Então é multifatorial, muito complexo esse tipo de coisa. Mas o fato é que temos um problema já de macroeconomia e na economia do nosso país como um todo, e esse problema que estava melhorando, dadas as circunstâncias agora, está piorando, e a tendência é que os próximos meses venha a piorar bastante no sentido não só local, mas agora no sentido global. Talvez até voltando a ter mais desempregos, enfim, um quadro que os economistas, eu li bastante sobre isso, não estão muito otimistas com relação a uma recuperação de curto prazo. Alguns, um ou outro, acha que isso é muito pontual, mas a maioria das pessoas que eu li, que eu fui buscar informação, os economistas, acredita que a recuperação disso vai se demorar um pouquinho mais, depende da força de cada país, ou de cada grupo, ou de cada profissão, cada área, né? Cada uma vai ter uma circunstância, uma particularidade. O fato é que vivemos então uma crise, né? Porque a gente tem um cenário que mudou de repente e a gente está tendo dificuldade de lidar com isso. Quando tem uma mudança muito grande assim, do cenário, né? Das coisas, das circunstâncias, da forma como a gente trabalha habitualmente, a gente se vê diante de uma situação de crise. E o que fazer diante disso? O que fazer diante dessas incertezas? Como muita gente tem me procurado, me perguntado a respeito disso, então, como eu estava dizendo, eu fiz uma pesquisa, né, com relação a esse assunto ontem para ter um pouco mais de informação e de dados. E eu quero te contar, então, um pouco do que está acontecendo e, ao final deste vídeo, colocar algumas recomendações, mas longe de mim de querer dizer tudo o que você precisa fazer ou não fazer, tá bom? Eu só vou dar pontuar algumas coisas sobre o meu ponto de vista, colocar meu ponto de vista em algumas coisas importantes. Bom, vamos lá então. Com relação à pesquisa, deixa eu só te falar um pouquinho dessa amostra como foi, né? Então eu passei contato para várias listas de transmissão que eu tenho, para os contatos, redes sociais, pedi ajuda para amigos que replicaram também, de tal maneira que muitos profissionais de saúde, dezenas e dezenas, né, foram muitos mesmo, profissionais de saúde responderam essa pergunta, essa pesquisa. Para quem, se você é uma dessas pessoas, eu quero agradecer profundamente, porque isso nos dá um panorama importante para termos alguma medida, né, nesse momento. 87% das pessoas que responderam o questionário foram dentistas, 7% médicos, 3% fisioterapeutas e 3% das outras áreas da saúde. Esses consultórios eu também perguntei qual era o perfil para saber se quem
teria mais problema quem atendia mais crianças, mais idosos, enfim. Então, 6% das pessoas que nos responderam atendem prioritariamente na clínica crianças de até 12 anos, 60% de 13 a 15 anos, 3% só com mais de 60 anos e 31% é tudo misturado. Então, essa amostra foi uma boa parte ali misturado e uma boa parte 13 a 15 anos. Então, adolescentes ali, uma adolescência, pré-adolescência, é o que predominou nessa amostra. Mas também vi com carinho o pessoal que atende mais idoso, para ver se fazia diferença ou não, eu já te falo sobre isso. Nessa pesquisa eu não perguntei o estado, devia ter perguntado, seria mais legal para saber, mas eu recebi tantos comentários, as pessoas escreveram para mim, que dá para perceber que a gente teve representação de todas as regiões do país, não de todos os estados, mas de todas as regiões do país a gente teve representação nessa amostra. Também não perguntei porque eu achei que não fazia a menor diferença para este momento, talvez fizesse, não sei, nível socioeconômico dos pacientes que são atendidos. Embora eu não tenha perguntado, muitos, mas muitos mesmos, comentaram sobre isso na hora de fazer algumas observações, né? Então dá para perceber que uma boa parte, eu acho que a maioria, atende um grupo AB, tá? Digamos assim, as classes A e B, acima da média, vamos chamar assim. 63% das pessoas que responderam são consultórios que estão em grandes capitais, em grandes cidades. 11% em cidades que não são capitais, mas que têm mais de 800 mil habitantes. 19% tem entre 100 mil e 799.999 pessoas. 6% abaixo disso, né, abaixo de 100 mil habitantes, e 1% não sabe. Então, é uma amostra que a gente pegou um pouquinho de cada lugar, né? Eu aproveitei nessa amostra, nessa minha pesquisa também, e fiquei fazendo hoje, dia 17 de manhã, uma boa parte da manhã, analisando redes sociais, fóruns de debate, o que está acontecendo por aí, o que estão falando por aí. E eu vi nas redes sociais mais ou menos o seguinte, né? Que 33% aí já dos profissionais de saúde e clínicas disseram nesses fóruns, mais ou menos, eu estou aqui sendo aproximado, tá? Porque obviamente não é um número estatístico também, eu estou falando o que eu observei. Mais ou menos um terço ali disse que fechou o consultório, um terço falou que vai fechar um consultório, e um terço falou que não pretende fechar o consultório. Também observei mais ou menos, quando eu fui ver se alguém reclamou de demanda, eu vi até um fórum específico de um dentista perguntando, o consultório de vocês teve queda? E também teve mais ou menos um terço dizendo que não, ou melhor, ainda não, a maioria falou que ainda não, um terço disse que sim, e um terço disse que muito, sim e muito, a ponto de não estar conseguindo mais conduzir o consultório. Bom, isso foi o que eu observei. Agora eu quero falar então da pesquisa que eu fiz, né? A pesquisa que eu fiz daquela amostra que eu estava te contando. Então a primeira pergunta foi: o movimento para o seu consultório caiu? Como é que foi isso, né? O movimento caiu, não caiu, tarará. Então, para 29% das pessoas que responderam à pesquisa, o movimento não caiu, ou seja, está tudo normal. Então até ontem, quando foi o momento da resposta, estava normal, não caiu o movimento, não teve nenhuma alteração, nada. Disseram que estava tudo normal com relação a esse assunto. E para 71% caiu. Aí a próxima pergunta é: se caiu quanto? Quanto que caiu? Para 50% das pessoas, desses, né, que responderam, caiu até 10%. Né? Para 26% das pessoas caiu de 11% a 30%. Para 14% das pessoas caiu de 31% a 50%. Para 6% caiu de 51% a 80%. E para 4% caiu mais de 81%. Bom, eu falei muito número aqui, mas só para você ter uma ideia. Para acima de 50% do movimento já caiu para 10% das pessoas que responderam o questionário. Tá? Então vamos tentar resumir aqui. 10% das pessoas que responderam o nosso questionário nessa nossa amostra nacional disseram que seu movimento já caiu em 50%.
E sendo que 50% das pessoas que responderam ao nosso questionário disseram que o movimento caiu sim, mas não caiu, não chega a 10%. Ou seja, então a gente tem esse cenário, né? A gente tem para um pequeno grupo, esse grupo de 10%, o prejuízo já está sendo enorme, porque está sendo extremamente afetado, e o grupo menorzinho, um grupo grande de pessoas teve uma perda muito pequena por enquanto. Ou seja, o que está sendo efetivamente afetado é muito, muito pequeno ainda. Enfim, analisando esses números para ver se é mais médico, se é mais dentista ou se é faixa etária, a única coisa que deu para observar, estatisticamente não tem muita relevância, exceto o fato de quem atende mais idoso. As clínicas que atendem um número maior de idoso foram essas que tiveram quedas acima de 50%, 60%, até 80% ali de queda já. Então, e dá para entender o porquê, né? Sendo a faixa etária acima de 60 anos, mas principalmente acima de 80 anos, são as faixas mais suscetíveis ao coronavírus. Então a gente sabe que isso é até de se esperar. Então essas pessoas meio que sumiram dos consultórios. Então a queda não está sendo marcado, ou está tendo faltas e por aí vai, né? Mas é uma curiosidade. Algumas das pessoas que responderam o questionário, na sua maioria dentistas, do que eu vou falar agora, disseram que neste momento está aumentando a agenda. A procura aumentou bastante, porque fazem alguns serviços que são eletivos. Olha que curioso, né? E como as pessoas estão começando a ficar em home office, ou seja, estão com liberdade de agenda, estão tendo oportunidade de agendar serviços que não faziam antes. Alguns fizeram até o comentário que são pessoas, estes pacientes, que não estão preocupados ou que não viram razão para isolamento, etc. Enfim, então tem um conjunto de comportamentos que vão afetar o seu consultório agora. Ou seja, tem pessoas que não se importam com o isolamento, o que eu acho particularmente como profissional da saúde que é um equívoco. Eu acho que deveria ter esse isolamento para inibirmos o isolamento social, para inibirmos a velocidade de propagação do vírus. Porém, tem pessoas que não pensam assim, e essas pessoas que não pensam assim agora aproveitaram a oportunidade que as empresas estão lhe dando para ficar em casa, que deveria ter esse objetivo, estão aproveitando para fazer várias coisas pessoais, né? Ontem à noite estava assistindo o canal da TV Argentina. Estranho, eu sei. Eu assisti ontem um canal português, da TV portuguesa, o canal da TV Argentina, e eu fiquei horrorizado de ver na Argentina que uma quantidade gigante, foram quilômetros e quilômetros de carro das pessoas indo para passear, indo para a praia. Então a TV estava mostrando que as próprias autoridades estavam todo mundo assim, incrédulo de ver que estava todo mundo ali indo passear, né? Indo exatamente para o centro da crise, lá onde está na Argentina, onde tem um monte de gente ali já contaminada, e ninguém está nem aí, ninguém se importa. O pessoal fala, você não tem medo? Eles, não, ninguém está nem aí com nada, né? Enfim, as pessoas que têm esse tipo de comportamento vão, de alguma forma, aparentemente, até aumentar o volume de serviço nas clínicas. Parece ser uma certa tendência com relação a isso, mas acho que isso é curtíssimo prazo e é uma visão bem equivocada, que quanto mais pessoas tiverem falando a respeito disso, mais vai neutralizar esse tipo de efeito aí, o que eu acho que deve acontecer bem em breve, ok? Bom, outra coisa que a gente viu aqui na pesquisa, deixa eu pegar aqui a minha colinha, então, assim, quais são os motivos, né? Aí a pergunta é assim, né? Por esses e outros motivos, o que acontece? Então, o que as pessoas fizeram a partir dali, a partir do fato de que teve uma queda de movimento, né? Então, 74% das pessoas que responderam o questionário, né, que disseram ali que teve algum tipo de queda, que está tendo algum problema. Então, 74% das pessoas que responderam disseram que fecharam ou reduziram o horário, já fecharam ou reduziram horários abertos para pacientes, por conta dessa diminuição de demanda. Deu para entender? Enfim, 74%. E 12% das pessoas dessa nossa amostra disseram que já fecharam, já estão fechados atualmente, e a maioria desde ontem, né? Fecharam preventivamente por 7 dias e alguns por 15 dias. Então, eu peguei todo mundo que disse que já teve fechado ali por 7 dias a 15 dias, deu 12% dessas pessoas. E levando em consideração, repito o número, que 74% das pessoas disseram que já reduziram o horário pelo menos. Ou seja, se não fecharam, reduziram o horário disponível para o público. Talvez, por exemplo, atendendo só de manhã, só à tarde, ou nem todos os dias da semana. Ou seja, a gente percebe que tem um reflexo, já uma consequência acontecendo por causa disso, né?
Olha que interessante, entre os 26 restantes, né, entre os 74% já fecharam. Entre os 26 restantes, 83% destes disseram que pretendem reduzir ou fechar, mas só se forem obrigados a isso. Ou seja, obrigados ou por lei, né, por força de alguma autoridade, ou obrigado também, muitos falaram nesse sentido, eu que aglutinei aqui, obrigados porque não tem mais a demanda, ou porque não tem por que ficar aberto se os pacientes sumiram, né? Então, 74% disseram que que já fecharam, e 26% que disseram que não, 83% dizem que pretendem fechar somente se forem obrigados. Então a gente começa a entender que tem um panorama meio diferente aí, né? Tem um bom grupo ali com uma consciência mais ou menos coletiva e um grupo que não está pensando dessa forma aí. Outra pergunta que eu fiz foi com relação à expectativa que as pessoas têm diante dessa crise. Que expectativa você, profissional de saúde, tem disso, né? 69% das pessoas disseram que estão com muito medo de perder dinheiro ou perder, talvez, clientes. Clientes quase ninguém respondeu, mas disseram que estão com muito medo de que o desaparecer dos clientes ou ter que ficar com o consultório fechado vai fazer com que a conta não feche. É meio óbvio, né? E as pessoas estão muito preocupadas com isso. Então, 69%, né, dá para a gente arredondar aqui, 70%, 7 de cada 10 clínicas aí do Brasil que nos responderam o questionário estão com muito receio disso, dá para entender. Mas a gente tem 17% dessa nossa amostra que disse que está absolutamente indiferente com relação à expectativa. Ou seja, não vai mudar nada no que eles estão fazendo e não percebem risco. Então, os comentários feitos são nesse sentido. Então, enquanto a gente tem lá 69% que estão com muito medo, preocupados, etc., a gente tem 17% que falou para mim, vida que segue, não vou fazer absolutamente nada, não vai acontecer nada, não vai passar nada, está tudo certo, né? E, curiosamente, para 14% estão dizendo que isso pode ser talvez até uma oportunidade. Uma oportunidade, né? E aí, no campo de observação, a gente pergunta que tipo de... Eu imagino que as pessoas vão dizer que tipo de oportunidade. Não disseram muita coisa, mas disseram de aproveitar o tempo livre para fazer coisas que não estavam fazendo, que vão aproveitar para fazer contato com clientes antigos, que etc, etc. Então, mencionaram pouquíssimas coisas, mas não mencionaram muitas, né? Então, 14% acha que é oportunidade, que pode sair bem na fita, ou seja, aproveitar essa circunstância toda e se dar bem de alguma forma. Enfim, responderam dessa maneira, ok? A expectativa que todo mundo tem é que a economia como um todo vai cair, e se vai cair para todo mundo, eu não vou ter problema, entendeu? Se cair só para mim, eu teria problema. Como vai cair para todo mundo, então tá todo mundo no mesmo barco. Então, nesse sentido, muitos dos que colocaram indiferença marcaram isso, né? Teve alguns comentários, aí me chamou a atenção isso também. Olha, quem está respondendo é profissional da saúde, certo? Deve estar bem esclarecido, a gente espera, a gente imagina isso. Mas duas pessoas, claro que numa amostra que a gente teve não é representativo, mas duas pessoas disseram que tudo isso é exagero da mídia, que nada disso é verdade e que estão inventando, que não precisa fazer nada porque isso é besteira, é uma gripe qualquer e dane-se. Ou seja, pessoas que não entenderam o que realmente está acontecendo, pelo menos é o que eu vejo, né? Me parece ser isso. Bom, dito isso, então essa foi a minha pesquisa. O que eu quero resumir dessa pesquisa é que a gente tem lá uma divisão muito grande. As pessoas estão preocupadas, estão com medo, uma boa parte já fechou ou pretende fechar e estão sendo obrigados a fechar porque os pacientes estão desaparecendo. Ponto. Com isso, acho que eu resumi essa pesquisa. Então, de fato, os pacientes estão desmarcando em boa parte, mas para nem todo mundo, não é tão uniforme assim. Depende do lugar, do tipo de cidade, se o vírus já está presente na cidade ou não, tudo isso fez diferença estatística ali. Mas já está afetando a vida de muita gente. Então a gente tem que perguntar o seguinte, bom, o que eu faço então a partir disso, né? O que eu faço por conta disso? Bom, e aí então eu elenquei aqui algumas coisas que eu quero colocar, né? O que você deve fazer e a partir daqui eu quero colocar esses pontos, minhas sugestões para você. Vamos lá, o primeiro ponto que eu quero dizer é não entre em pânico. É fundamental, seja racional. Para e pensa o que está acontecendo. Não entra você também num pânico com relação à epidemia, mas também não entre em pânico com relação a que vai acontecer agora. Meu Deus, eu estou perdido, vai explodir tudo, né? Então a primeira coisa é não entre em pânico, seja racional. Cuidado para não tomar decisões emocionais
que podem te complicar depois, tá bom? Então, primeira coisa, mantenha a serenidade, seja racional, busca ajuda, se for necessário, ok? Mas mantenha a tranquilidade aí. Segunda dica que eu quero passar para você é que você seja, vamos chamar de flexível, não sei se seria a melhor palavra, mas eu acho que sim. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que tolerar um pouco mais as questões das suas negociações internas. Do que eu me refiro? Você vai ter contas a pagar, contas a receber e colaboradores. Esses 3 pontos que eu quero chamar a atenção nesse sentido. Então, ser flexível nas negociações com contas a pagar e a receber significa que nem todo mundo que tem que te pagar vai ter dinheiro. Porque às vezes essa pessoa é dono de um restaurante e o restaurante está fechado e vai ficar fechado por 2, 3 meses. Essa pessoa terá dificuldades imensas. Então, como ele também não recebeu, ele também não vai te pagar. Então, ao invés de você brigar com essa pessoa ou, enfim, entrar em pânico, como eu acabei de falar, você vai o quê? Vai precisar ser flexível, assim como ele vai precisar ser também com os deles, né? Com os fornecedores deles. Você vai ter que ser flexível para negociar com ele como é que vai ser esse pagamento, né? Então, você vai ter que talvez parcelar mais, renegociar alguma coisa. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com relação a isso. Todos nós, né? Com relação a contas a pagar, a mesma coisa. Então, você vai ter que chegar para as pessoas, para os seus fornecedores, se isso acontecer, se você chegar a este ponto. E você, provavelmente, ou talvez seja isso, vai ter que negociar a forma de pagar as coisas que você tem pendentes, caso você tenha um problema de caixa, por esse problema se perdurar muito tempo. E quando eu falo ser flexível com colaboradores, e aí estou indo já para o terceiro item, né? Ser flexível com colaboradores, aí particularmente eu estou me referindo a talvez dar férias coletivas para os funcionários. Isso implica numa série de coisas. Eu particularmente acho que não seria a melhor forma, mas é uma delas, dar férias coletivas. Se você realmente resolver que o consultório ficará fechado, completamente fechado, talvez pudesse ser. Por outro lado, seus funcionários podem ter uma sensação ruim, que vão estar de férias exatamente obrigados por você num momento de crise, que não podem nem sair de casa. Então, não me parece muito bacana da parte do líder fazer um negócio desse. Entende o que eu quero dizer? Então, seria bom para o negócio? Sim, mas talvez não seja muito bom com relação à sua postura, o seu compliance, a sua postura diante da sua própria equipe, né? Então, a flexibilidade é colocar a sua equipe em home office. Por exemplo, a minha está inteira em home office, né? Estou só eu e a minha filha que trabalha comigo aqui, o resto, todo mundo da equipe, todos, 100% da equipe, os nossos 2 andares aqui, todo mundo em home office. Por quê? Porque é mais seguro, assim eu evito com que esses funcionários fiquem se expondo a transporte público, né? Então, se a gente tem condições para isso, ótimo. Mas você, talvez com a sua clínica, você não tenha condições de deixar todo mundo. Mas se você tem condição de deixar 1 ou 2 ou 3, algumas pessoas da sua equipe em home office, por que não? Flexibilize isso dentro do possível. Flexibilizar com o colaborador também talvez seja fazer escala. Vamos supor que você comece a trabalhar só à tarde ou só de manhã ou 2, 3 vezes por semana nesse período de crise. Então você não precisa necessariamente estar com todos os funcionários presentes sempre. Você pode fazer um regime de escala para que menos pessoas se exponham o tempo inteiro em aglomerações públicas, como o transporte público, né? Uma cidade como São Paulo, Rio, com metrô e ônibus, tudo meio caótico. Quanto mais a gente puder evitar, melhor, né? E talvez até horários alternativos. Por que horários alternativos? Se em vez da pessoa entrar às 8 da manhã, se ela puder entrar às 10, 10 e meia, ela já não vai pegar o pico de horário. Já vai ajudar bastante. Em vez de sair, sei lá, às 5, vai sair às 3, ou vai sair às 8, sei lá. Estuda horários alternativos, que eu acho que essa pode ser uma boa dica para você, para te ajudar nesse momento aí de crise também, ok? Vamos lá, na minha colinha aqui eu anotei várias coisas. Quarta dica para você, reduzir as contas que forem possíveis temporariamente. Então, dá uma olhada nas suas contas que podem ser reduzidas nesse momento. Estou falando mais de assinaturas, talvez contas que sejam de menor impacto, mas que sejam mais recorrentes e que você possa passar alguns meses sem ela, né?
é um sacrifíciozinho temporário ali, talvez valha a pena. Então pega as contas ali da sua clínica, do seu consultório, que você sabe que você vai poder abrir mão destas contas, né? E eventualmente, se for assim possível, você reduz elas por esses tempos. Isso te ajuda a minimizar, né, as perdas acumuladas do período. Então essa é uma dica que eu acho que é importante. Eu tenho alguns clientes nossos que isso é bastante presente, então precisam atuar nesse sentido meio urgente, né? Se for o seu caso, faz isso. Quinta dica: usar as reservas com sabedoria e prudência. Bom, aqui tem um ponto importante. Eu falo para todo mundo, falo para os nossos alunos, eu falo para os alunos do Pleno, Odontologia, no seu curso online, eu falo no MBA, eu falo no... Cara, todos os cursos Evolute, todos os nossos cursos, e para todos os nossos clientes, todos os projetos, que todo mundo precisa ter reserva técnica, um capital de giro importante e uma reserva técnica, grana guardada, para você ter mínimo, sim, 3 meses de custo fixo guardado, de custos totais guardados. E geralmente eu recomendo que seja muito mais que isso, né? Geralmente o dobro. É o que eu recomendo nos planos de ação da maioria dos nossos clientes. Mas enfim, se você fez reserva, se você tem reserva nesse patamar, você conseguiria ter 0 pacientes atendidos agora por 3, 4, 5, 6 meses. A única coisa que vai acontecer é que você vai consumir a sua reserva, mas você não vai entrar em pânico, porque o dinheiro está lá guardado exatamente para isso. É para momentos assim que serve esse troço, que a gente fala e pouca gente vai lá e cuida de fazer uma reserva financeira. Então o que acontece? Aquelas pessoas, eu conversei com várias ontem, aquelas pessoas que ficam dependendo do dinheiro do mês para sobreviver, aí como é que vai fazer? Agora, aquelas pessoas que já conseguiram criar reservas, não reservas necessariamente pessoais, reservas do consultório, do seu negócio consultório, do seu negócio clínica, as pessoas que já têm reserva vão passar tranquilos, com serenidade. Então vão reduzir minimamente possível, né, essas perdas acumuladas, mas vão conseguir passar por isso de uma forma mais saudável, né? Então, se você tem isso, tem reserva, então agora é hora de não ficar gastando à toa. Use as suas reservas com sabedoria, porque não sabemos quanto tempo isso vai perdurar. Deve durar 1 mês, talvez 2, talvez 3, não sabemos. 1 semana, 2, não sabemos. Qualquer coisa nesse sentido é especulação. E não necessariamente conseguimos e podemos usar o que aconteceu ou o histórico de outros países. E não necessariamente vai ser assim no nosso, porque temos circunstâncias diferentes, várias coisas diferentes que os cientistas ainda não decifraram quais desses elementos terão ou não impacto, e nem se vão ter vacina enquanto isso, nem se vamos ter algum tipo de medicamento diferente, e por aí vai, ok? Bom, 6ª dica para você: aumente sua presença digital. Aproveita o momento, aí vem uma oportunidade de você aumentar a sua presença digital. O que é aumentar a presença digital? É você aparecer mais nas redes sociais, nos canais de modo geral que você tem. Essa é uma oportunidade para você, já que você vai ter um pouco mais de tempo, de você elaborar mais isso, construir bons textos, bom conteúdo e começar a colocar, se apresentar um pouco mais. Eu digo se apresentar de uma forma mais institucional, apresentar quem é você, quem é a sua clínica, o que vocês fazem, as possibilidades de tratamento que você tem, que a gente costuma dizer, quais são as dores que você cuida, né? Ou seja, mostrar para as pessoas o que você pode fazer. Mas também você tem na sua presença digital, este é o momento de você aproveitar uma oportunidade e demonstrar valores pessoais para o público, porque hoje em dia marca se cria por identidade, por percepção de identidade. Então, você é uma pessoa que está preocupada com esse cenário mundial, global, com as pessoas contaminadas, né, com as vítimas disso, que eu e você podemos ser também, e possivelmente seremos em algum momento. Você está solidário também com a quantidade de profissionais de saúde que estão lá na ponta lidando com isso, com enfermeiros, com médicos que estão lá nos hospitais, nas UTIs, lidando diretamente com isso? Então, mostre seu apoio nas redes sociais, agradeça, demonstre gratidão, demonstre honra, demonstre respeito a esses profissionais de saúde, demonstre sua solidariedade às, vamos chamar assim, de vítimas e familiares das vítimas, ok? Mesmo porque tem muita gente morrendo, enquanto outros ficam dizendo que isso é bobagem. Para quem teve um familiar morto, certamente não acha isso bobagem. Muito bem. Então aproveite essa oportunidade também nessa presença digital para você, sua clínica, para você apresentar informações relevantes.
para mostrar, ensinar melhor como que faz as coisas, como é que lava a mão, etc. Não importa que se todo mundo já está fazendo isso. Talvez seja um momento importante para você orientar os seus clientes, talvez numa mensagem mais pessoal para eles, mais dirigida para eles, na linguagem deles. A linguagem, se o público é infantil, talvez você tenha que falar com crianças, né, e falar diretamente a eles. Adapte e faça uma adequação do perfil do que você quer falar, da sua mensagem para o seu público, mas é uma mensagem importante. Eu acho que o objetivo disso é você tirar o medo das pessoas, eliminar o pânico dessas pessoas e principalmente combater fake news. Não ajude com fake news e principalmente ajude a combater fake news. Então tem alguma mensagem que é besteira, você vai ser o primeiro a ir lá nas redes sociais e dizer isto é mentira, não é assim, é desse jeito, etc, etc. Esses dias teve uma bobagem gigante de uma pessoa, esse vídeo rodou pra caramba aí, dizendo que álcool gel era uma coisa da indústria que queria vender, que na verdade o que combatia mesmo era vinagre. Uma idiotice, né? Nós, como profissionais de saúde, sabemos que isso vai acontecer se todo mundo começar a usar vinagre e não álcool gel, ou seja, vai ser um desastre, né? Mas as pessoas também acham que álcool gel é melhor do que lavar a mão, usar máscara de forma errada, enfim, não quero entrar em detalhe técnico, você sabe do que eu estou falando, então cuidado com fake news. E aproveita para gravar vídeos, muitos vídeos. Se você vai estar com tempo livre, agora senta diante da câmera e vai fazendo, Plínio, mas eu não sei, se vira, vai, começa, fala, erra, e tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo, vai lá, vai fazendo, mas agora é hora de você aproveitar essa oportunidade. 7ª dica, tem a ver com o anterior. Apresente com segurança e convicção seus processos de biossegurança. Olha que legal, você... principalmente quem faz procedimentos na clínica, principalmente dentistas, né, que tem muito procedimento, cuidam da biossegurança de uma forma impecável. Então, tem cuidado com autoclave, tem avaliação frequente disso, faz cursos de como cuidar do instrumental, de colocar a tesoura aberta, do material todo, como é que é feito, como é que é a lavagem de mão. Faz todo um cuidado com a cadeira, com equipamento, com alta rotação, sugador descartável. Já faz isso na sua rotina? Só que talvez tenha alguém que não saiba tão bem isso. Sabe quem? Seu paciente. Então agora é hora de você mostrar o que você faz. Não para você se exibir, para você mostrar que consultórios, no plural, não só o seu, são seguros. Você considera o seu seguro? Se você considera seguro, conta para as pessoas e conta o porquê. Mostra, vai lá, pega uma câmera, mostra como é que é feito. E aí ainda fala mais, não fala assim, eu sou bonzão. Fala, é assim que nós, cirurgiões dentistas, fazemos. É assim que nós devemos fazer. Procure isso no seu consultório, oriente com o seu dentista que ele vai te mostrar que é assim também que ele faz. Então fica tranquilo, vai lá, etc. Só confere isso e vai lá. Então, demonstra uma oportunidade de ser uma pessoa boa, uma pessoa grande, ao mostrar que é possível sim os pacientes ficarem seguros nesse momento, porque não é este cuidado ali, a falta de um cuidado ali no consultório que vai fazer alguma diferença. Muito pelo contrário, você tem alguém que sabe fazer isso muito bem, somos nós da área da saúde, certo? Então aproveita para comunicar, e isso vai ensinar pessoas, né, com relação a tudo isso. 8ª dica, são muitos aqui, né? 8ª dica. Aproveita seu tempo livre para fazer aquele monte de coisa que você queria fazer e não tinha tempo. Então aproveita para estudar, para ler, né? Enfim, faz curso de gestão. Aproveita e faz nosso curso lá, plenoodontologia.com.br, tem nosso curso de gestão. É uma dica mesmo, não é? Porque não? Aproveita que você está com tempo livre, maratona, ele já vai fazendo vários de uma vez lá e vai implantando coisas. Você tem provavelmente cursos online que você comprou e não fez, livros que você queria ler e não teve tempo. Aproveita o tempo, né? Ao invés de ficar reclamando da vida só, ou ficar achando que você está em férias, aproveita um tempo livre, se é que você vai ter, se é que você vai fechar um consultório, como falamos agora há pouco, mas aproveita para isso. E não quer fazer isso? Então aproveita o tempo com a família, também é riquíssimo, vale muito a pena investir tempo com seus filhos, criar memórias com eles, ok? Então quem sabe muitas das boas memórias e brincadeiras na sala de casa que você vai ter com seus filhos, memória que eles vão ter para sempre, foram dadas graças ao coronavírus. Entende o que eu quero dizer? Pensa nisso. 9ª dica, dica número 9, aproveita para fazer gestão e para organização interna. Então, sabe o que é o 5S? Que é quando você
para fazer uma reorganização completa. Se você não sabe o que é 5S, procura, tem um podcast com esse nome, 5S, dá uma estudada lá o que é, procura na internet, que agora não é nosso momento de ficar explicando. Mas enfim, fazer organização interna, você tem, sei lá, fichas que você quer arrumar oficialmente, você tem arquivos no seu computador que você tá para arrumar e não arrumou, você precisa arrumar a organização interna do consultório, né? Onde que vão ficar as coisas, quer mudar a gaveta de lugar, etc. Não tinha tempo, agora talvez você tenha. Então aproveita para fazer um mutirão de reorganização. Isso também vale para faxina, vale para limpeza. É hora de jogar coisa fora, de tirar coisa do lugar, de fazer uma grande faxina, né? Jogar coisa fora, agora é a hora. Então dá uma estudadinha o que é 5S, né? Que são 5 palavrinhas em japonês. Então, seri, seiton, seiketsu. Dá uma olhada lá que você vai ver do que eu estou falando. É a hora do 5S. Seria um bom momento para isso. Dica número 10, né? Aproveita esse tempo, pega você, sua equipe e começa a atualizar todo o cadastro dos seus clientes. Pega o cadastro dos clientes e atualiza. Agora é hora de você entrar em contato um por um, falar, e aí, como é que tá, seu João, tudo em ordem? Então vamos lá atualizar, como é que é o seu e-mail, seu não sei o que, o WhatsApp, seja o que for. Começa a atualizar as informações. Quanto tempo você não atualiza cadastro? Você tem paciente de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos para trás que você nunca mais viu? Então, isso deveria ser um tesouro, mas se você tem um cadastro velho que você não atualiza, isso é um troço lá para te atrapalhar. E um banco de dados ativo, né, que é construído ao longo do tempo, é um tesouro. Então aproveita para limpar o seu banco de dados, né, para ir lá e a gente chama de oxigenar o cadastro de clientes, né? É conferir se os dados estão certos, nome, grafia, e-mail, WhatsApp, telefone novo, endereço, seja o que for. Então faça isso, aproveita que é uma enorme oportunidade para pôr sua equipe talvez em home office fazendo esse tipo de coisa. Fica ligado, ok? Dica número 11. Bom, essa eu vou falar com algumas restrições, com algum cuidado, que é, você pode até fazer uma, que eu chamo de promoção temporária, né? O que eu chamo de promoção temporária? Se você está percebendo algum tipo de oportunidade, que realmente tem pessoas interessadas em fazer alguma coisa agora, e que no seu caso, na sua circunstância, poderia até funcionar, o que você pode fazer é entrar em contato com várias pessoas que estão com avaliações, orçamentos pendentes, que não fecharam, que estão naquele quase, vai, não vai, vai, não vai, e falar para a pessoa, olha, se a gente fechar, começar agora, na semana que vem, enfim, em breve aí, você vai definir um tempo curto, temporário, lembra? Eu acabei de falar que a promoção é temporária. Então você fala, se você fizer aqui, eu te dou a oportunidade de pegar esse mesmo valor que eu te passei, o valor à vista, e você pagar em 12 vezes. Você consegue com isso ter a ocupação do tempo ocioso, que você estaria ocioso porque as pessoas foram embora, e você faz um caixa de longo prazo. E está tudo certo. Não vai ser de curto prazo, mas é de longo prazo. Não estaria perdido de qualquer forma? Então pode ser uma boa dica, ok? Mas isso eu estou falando com certa restrição, porque se você optar e for na linha mesmo, na linha inclusive que as autoridades talvez te recomendem de fechar efetivamente, não vai fazer nenhum sentido isso. Mas se for o seu caso, depende de que lugar você está do Brasil, em que cidade você está, como é que está se comportando as coisas por aí, e as pessoas inclusive, essa pode ser uma boa dica para você, dependendo, repito, de onde você está e do que você faz e para que público, né? Dica número 12, tem bastante, faltam mais algumas, são acho que 14 ou 15. Aproveita esse tempo para fazer o quê? Planejamento financeiro, planejamento de marca, planejamento de posicionamento mercadológico, né? Para quê? Para que você nunca mais tenha problemas como esse. Você já fez seu planejamento estratégico? Essa é a hora, né? Se você tivesse feito seu planejamento estratégico, tivesse reservas financeiras, você não estaria talvez no mesmo grau de desespero que muita gente entrou, né? Então, para você ficar mais tranquilo com essas coisas, aproveita a oportunidade para entender, como eu falei, estudar um pouquinho de gestão e para fazer seu planejamento, não só dessa crise, mas dos próximos anos. Senta, talvez com a sua equipe, e não tão pertinho do outro, sabe disso, né? Enfim, 1,5 metro pelo menos de cada um, ou online, mas se junta com algumas pessoas, busca orientação externa se necessário, uma consultoria se for o caso, mas para que você consiga montar um plano estratégico para você, para os seus próximos 3 anos, é o que eu tenho recomendado, ok? Então aproveita a oportunidade para isso. Vamos lá então agora ao item número 13, dica número 13. Mantenha contato com seus clientes via WhatsApp ou Telegram.
O WhatsApp você já conhece e tal, então aproveitar para fazer contato com essas pessoas, manter relacionamento, aquelas dicas que você podia dar para eles que eu falei lá na presença digital. Você pode então fazer esse contato via WhatsApp, perguntar como estão, e ver se aquele problema de saúde já curou ou não, como é que está o Joãozinho que é o filho. Fazer contato, criar relacionamento pode ser uma excelente oportunidade, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o Telegram. O Telegram é um similar ao WhatsApp, não sei se você já conhece, se já participa, mas está cada vez mais forte em vários lugares ali do mundo, né? Já está até ultrapassando o WhatsApp para algumas situações. O Telegram tem uma característica interessante. Se você montar um grupo e alguém entrar agora, né, e um grupo já estava criado, quem entra agora tem acesso às mensagens anteriores. Talvez seja interessante. Mas para você não vai montar grupo com o cliente. Mas o Telegram tem um tipo de grupo que você pode montar, onde as pessoas se veem lá. Elas veem quem está lá, mas elas não têm como postar, elas só têm como receber a sua mensagem. Então ela é one way. Só você fala, as pessoas só ouvem, mas elas não têm, elas leem, né? Ou ouvem, mas elas não têm como postar nada ou responder absolutamente nada. Isso pode ser interessante de algum contato com os clientes, ou pelo menos para passar algumas mensagens. Então, quem sabe é um bom momento para você pensar nisso, para você estudar como é que funciona o WhatsApp Business, se for o caso, e caso não use ainda, ou as opções do Telegram, tá bom? Então dá uma olhadinha, acho que vale a pena. E agora a dica 14, a última delas. Isso aqui, na verdade, eu ouvi ontem numa live de um amigo, dois amigos conversando, na verdade, Eduardo Picanso e Dr. Limar Kamaroff. Limar, que é um advogado especializado na área da saúde. Eu já fiz podcasts com ele já falou no nosso encontro de empreendedorismo lá em Goiânia. Professor do nosso MBA também, então um cara muito top, que entende muito. E nessa live dos dois amigos ali conversando ontem à noite, o Dr. Limar estava alertando para o fato de que talvez seja bem recomendado todo mundo ter um novo termo de consentimento livre esclarecido para usar no consultório. Esse termo de consentimento, você sabe, aquele documento que o paciente assina após receber as orientações corretas sobre os riscos de todo o procedimento que vai ser feito, consequências, etc. E ele disse que o que acontece agora? O procedimento pode gerar na pessoa uma baixa imunidade. Então, o que tem que ser acrescido é a informação de que a baixa imunidade pode levar a pessoa a entrar no grupo de suscetibilidade ao coronavírus. E a pessoa precisa estar ciente disso. Ele ainda recomendou mais, de preferência, que tenha mais uma pessoa junto endossando este tipo de documento. Então, se a pessoa está com acompanhante, você fala, olha, ao fazer tal procedimento cirúrgico aqui, o senhor entra num grupo de risco maior, né, de complicações do coronavírus. O senhor está ciente? Eu estou ciente. Aí o acompanhante tá junto e assina junto esse documento, se eles estiverem realmente a fim de fazer. Pode parecer talvez um pouquinho de exagero numa primeira olhada, mas faz todo sentido se você parar para pensar que o seu negócio precisa ser protegido. Então, você vai atender paciente, eu acho que é prudente você fazer uma coisa dessa, e a recomendação de uma das pessoas que mais entende desse assunto, eu acho que do país aqui, tá? É um dos casos que eu mais tiro o chapéu para esse tipo de coisa. Então, a recomendação dele é essa, estou repassando para você. Então, resumindo, devo fechar o consultório ou não? Bom, então, você que vai ter que tomar as suas decisões com relação a isso, nos prós e contras que a gente falou, mas de um modo geral, eu acho que a ideia vai ser, se não fechar temporariamente por uma semana ou duas, a redução é quase certa que você vai ter que fazer. Redução forçada ou redução não forçada? A redução forçada é aquela que você foi obrigado, que os pacientes sumiram, né? E a redução não forçada é aquela que talvez você tenha que ir na linha do que as pessoas da sua região estão pensando ou sendo motivadas a isso, né? Obviamente, você não pode se negar a atender urgências e alguns casos que são bem importantes, que já estavam ali determinados. Se não puder ser adiado, você vai atender. Resumindo, assunto bem complexo, assunto cheio de coisas, mas eu quis aqui te passar um pouco do cenário que está acontecendo no Brasil e te passar essas dicas que eu espero que tenham apenas funcionado pelo menos para te dar uma luz, uma ideia de onde pensar, ok? Assim que eu tiver novas ou ideias ou pensamentos ou conclusões a respeito disso, eu volto para falar. Para você particularmente que é cliente nosso, que é membro do GC, do grupo de estudos, ou que é assinante premium do nosso podcast, enfim,
para vocês. A gente sempre tem sempre tem material ali que a gente está bem presente, tá? Então, não sei se o meu próximo vídeo com relação a esse assunto vai ser aberto como esse, mas de qualquer forma, assim que eu tiver mais coisas a dizer com relação a isso, mais orientações mais específicas, eu volto aqui e falo para vocês, ok? Então, um forte abraço, espero ter ajudado e a gente se vê por aí. Abraço.